Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui mais uma vez com vocês e agora a gente vai olhar um pouco mais para a programação, né? A gente viu ali como mexer com a serial, né? A gente aprendeu alguma coisinha diferente, mas nesse vídeo eu pretendo demonstrar para vocês como que a gente utiliza as lógicas, né? If, then else, tá? Antes de a gente continuar, mais uma vez eu vou pedir para vocês, né? Se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo se você achar interessante. Comenta o que você gostaria de ter de diferente, o que você gostaria de ter de informação aqui nos nossos vídeos. Curte o nosso vídeo, né? Assista, né, até o final, para que a gente possa manter a entrega desse material aí de uma forma mais completa, a gente poder melhorar o nosso material, a gente poder crescer o conteúdo e manter essa comunidade que eu espero conseguir construir com vocês, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui pela parte da nossa programação, tá? Então, o que a gente vai precisar saber, tá? Eu pretendo mostrar aqui para vocês, né, a respeito da lógica if then else, né? Então, a lógica if then else é uma estrutura de programação, é uma das estruturas de programação que a gente precisa conhecer para poder criar, né, uma operação que o nosso microcontrolador ele consiga tomar decisões, tá? Então, é uma operação usada constantemente para fazer a decisão das operações dentro do programa. O que é importante a gente entender? Que a condição ela deve ser true ou false, né? O resultado de comparações ou sinais binários. Então, a gente vai ter que utilizar aquelas operações booleanas lá que a gente queria, tá? E a estrutura, ela é bem simples, tá? Se a minha condição ela for verdadeira, tá? Eu quero executar um trecho de código, né? Eu coloquei aqui como um bloco de código, mas eu poderia fazer qualquer outra coisa. Eu poderia chamar uma subrotina, eu poderia executar uma operação, qualquer coisa que fosse, tá? Se a condição ela for verdadeira, a gente chama esse código aqui. Caso essa, caso contrário, né? Else, né? Seria o caso contrário, né? Essa condição não for verdadeira, tá? E se esta outra condição for verdadeira, eu irei utilizar outro trecho de código, tá? Caso contrário, se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, eu quero que ele execute este último bloco de código, tá? Então a gente vai criar as nossas condições para esse fim, tá? Vamos lá para o nosso Tinkercad e vamos começar a configurar ali uma operação um pouco diferente. Então, vamos vir aqui em nossos projetos, criar um projeto de circuito, tá? Então, vamos pegar o nosso Arduino, certo? E aí a gente vai precisar, né, utilizar aí alguns elementos, né? Então, deixa eu pensar aqui, a gente já sabe receber sinal, né? Então, vamos utilizar a nossa serial, tá? Vamos vir aqui no nosso bloco de texto. Não vamos criar nenhuma parte aqui, nenhuma configuração, né, da nossa comunicação aqui. Não, não, não. A gente vai simplesmente utilizar a nossa serial. Então, a gente vai utilizar os conceitos da aula anterior e a gente vai montar aqui o nosso código da forma que a gente vai precisar. Tá? Então, essa parte pode sumir, essa parte pode sumir e essa parte aqui ela também pode sumir. Tá? Então, o que a gente vai configurar aqui, né? Antes de tudo, vou montar aqui o nosso serial.begin para a gente habilitar a nossa comunicação serial, né? Então, a gente já vai ter aqui, opa, tecla errada. Então, a gente tem aqui a nossa serial rodando sem problema nenhum, né? Existe um LED, que é esse LED built-in aqui, ó, que ele já está, né, ligado aqui dentro da nossa programação, que é esse LED-L, né? Então a gente pode utilizar esse LED aqui para a nossa programação, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, pin mode LED built-in output, tá? Essa é uma variável interna, tá? É uma variável que já existe dentro do nosso equipamento e a gente pode aproveitar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou controlar esse LED de acordo com o sinal que eu vou receber da minha serial, tá?
Então, se na minha serial eu escrever, né, 1, né, eu vou falar o seguinte, ó, se eu receber o código de 1, vamos escrever, se eu receber na serial o código, deixa eu ver uma coisa, dá para aumentar a letra a mais? Essa daqui já é a letra maior. Né? Se eu receber o código, se eu receber na serial o código, vamos tratar ele como sendo uma string aqui, tá? 1, ligar LED. Se eu receber na serial o código 0, desligar LED. Tá? Então, o código que eu vou desenvolver com vocês vai ser justamente esse aqui. Tá? Então, se eu receber na minha comunicação serial, né, eu vou fazer essa operação. Repara aqui que o que acontece é o seguinte, existe sempre o eu receber na serial. Né? Então, eu vou receber esse dado na serial e aí eu vou enviar. Tá? Então, vamos fazer uma estrutura aqui, ó. Serial.print, print. Vamos colocar assim, print. Escreva 1 ou 0 para ligar. Melhor, né? Vamos escrever aqui. Né? 1 para ligar o LED e 0 para apagar. Certo? Então ele vai escrever isso daqui. Vamos deixar aqui o espaço. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui barra invertida. Cadê a barra invertida? Minha barra invertida, barra N. Vamos escrever isso daqui. E aí o que eu vou precisar? Vou precisar daquela minha estrutura do while. Então vou fazer aqui a minha estrutura while. Serial.available. Certo? Ele vai ficar forçando aqui, né? Aguardar receber alguma condição. Tá? E aí o que eu vou fazer? Se for verdadeiro, né? Se ele sair do while ali, significa que ele recebeu algum dado, né? Se ele receber algum dado, eu vou fazer a leitura desse dado. Então eu vou pegar aqui, vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu pensar, vamos pegar aqui no string mesmo. Vamos pegar aqui, vamos chamar de um string decisão. E aí eu vou fazer o serial.readString aqui para nós. Tá? Então eu vou salvar dentro da minha decisão essa informação. Tá? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer aqui o código, tá? Da forma que ela é correta. Né? Então eu não preciso. Se o código for 1, ele vai fazer uma coisa. Se o código 0, desligar o LED. Tá? Então a gente está agora diminuindo. Então aqui a gente já fez a primeira parte, que a gente vai receber o dado lá na serial, que é o conteúdo dos vídeos anteriores. Se você tiver alguma dificuldade, orienta aí que você dê uma olhada nos vídeos anteriores para você poder acompanhar. E aqui a gente vai fazer a questão do código, do if. Tá? Então o que eu preciso fazer nessa operação? Tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho meu dado aqui decisão. E eu preciso comparar se eu recebi o dado 1 ou o dado 0. Tá? O que eu vou fazer? If decisão igual a 1, eu vou fazer alguma coisa. Certo? Caso contrário, decisão for igual a 0, ele vai fazer outra coisa. Né? Esqueci aqui if. Else if, ele vai fazer alguma coisa. Tá? Então aqui a gente tem, né, a operação do if, e aqui a gente tem
esqueci essa operação. Mas se a gente for parar para pensar, não vamos parar para pensar não, vamos deixar assim, né? Se ele for isso daqui for 1, ele vai fazer alguma coisa. Se isso daqui for esse, ele vai fazer outra coisa, né? Então, beleza. O que vai ser essa coisa que ele vai fazer aqui dentro, né? Vamos parar aqui para pensar. Essa coisa que ele vai fazer aqui dentro, né? Ele nada mais é do que ligar o LED. Então, eu vou vir aqui, digital, write, certo? LED built-in, botão 1, high. E se a gente tiver aqui, né? Ele vai fazer low. Deixa eu tirar aqui os espaços a mais. Isso daqui já nos dá condição da gente testar o nosso programa. Vamos ver se está funcionando, né? Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Vamos colocar para rodar. Está rodando. Escreva 1 para ligar o LED e 0 para apagar. Então eu vou colocar 1 e apertar o Enter. Olha lá, meu LED ligou. Vamos colocar 0. Meu LED desligou, tá? Mas, pô, ficou meio estranho, né? A gente precisaria ter alguns retornos aqui, né, na nossa configuração, né? O que a gente poderia fazer nesse caso? Vamos fazer o seguinte, ó. Na hora que ele manda a decisão, né, na hora que ele recebe aqui a string, né, melhor, né? Vamos fazer aqui, ó. Serial.println, aí ele escreve a decisão na saída e já pula uma linha, certo? Quando ele entra aqui, a gente vai escrever o seguinte, ó. Serial.println LED acionado. Né? Vamos colocar assim, ó. Boa. E aqui no caso, vamos colocar aqui, deixar mais bonitinho, desligado. Vamos colocar para rodar, vamos apagar aqui a nossa serial, vamos já colocar aqui, ó, 1. Olha lá. LED acionado. Escreva 1 para ligar, 0. Apagou o LED. LED desligado. Escreva 1 para ligar, 0 para apagar. Beleza. Mas, olha só, pessoal. Existe aqui um erro. Não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar, todo mundo não consegue entender. Eu tenho a opção do 1 e do 0. E se eu tivesse aqui um cara que viesse aqui e falasse assim, vou mandar 2. O que vai acontecer? Recebi 2, né? Só que ele não fez nada, né? Ele não deu nenhum erro, não deu uma tratativa, não deu nenhuma informação. Né? Então a gente não está preparado para receber qualquer tipo de dado. O que a gente precisa fazer? Depois aqui, eu vou criar aqui uma condição, né? E se o código não estiver listado, eu vou fazer o quê? Else, que é um caso contrário total. Eu não preciso de nenhuma configuração, não preciso de nada. Né? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, println, vamos escrever aqui. Comando não podemos aqui ainda no code, né? Não reconhecido. Dessa forma, vamos apagar aqui na tela. Dessa forma, a gente vai conseguir ver que, pô, eu mandei o 1, mandei o 0. Se eu mudar qualquer coisa diferente, ele vai responder para a gente comando não reconhecido. Vamos testar? Então escreva 1 para apagar. 1, ligou o LED. 0, apagou o LED. Se eu mudar 2, ele não faz nada. Eu tenho a condição de eu escrever 1, LED acionado. Tem a instrução que escreveu 0, LED apagado. Né? Escrevi um 2, né? Tinha 1 e 0, mas o cara decidiu mandar um 2, comando não reconhecido. Se eu quiser escrever qualquer outra coisa agora, escrevi lá, da, comando não reconhecido. Tá? Então é comum você ter
essa tratativa. E aí a estrutura, né, do código aqui, do if, else, if e else, ele serve para isso. Você cria uma condição. Se essa condição for verdadeira, né, ele já conclui, tá? E aí você precisa entender, né, que isso daqui é um escopo, né? Lembra quando a gente falou de questão de escopo e tudo mais? Então, esse comando aqui, ele está todo junto, tá? Ele está todo junto, tá? Então, o que acontece? Você vê que o 1, ele executou, e aí ele já foi direto aqui, ele fez essa linha. E aí, o que aconteceu? Agora que ele terminou esse if, ele já pulou, dentro do programa, ele pula todo esse bloco e já vem para cá direto. Como aqui é o fim do programa, né? Como a linha aqui 39 já é, a linha 39 não, a linha 30 já é o fim do programa, né? Ele não precisa fazer mais nada, tá? Agora, por que eu estou dizendo isso para vocês? Vamos supor, né, que você decidiu tirar esse if daqui, ó. Bom, o que vai acontecer? Ele vai testar esse bloco. Se esse bloco não for verdadeiro, se ele não for verdadeiro, ele não vai fazer nada, né? Ele passa direto para o próximo e aí ele executa numa boa. Mas se ele for verdadeiro, ele vai executar esse trecho, tá? E aí quando ele entrar nesse bloco, tá, pessoal, ele vai tentar executar esse if. Se esse if não for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. Vamos testar? Vamos ver aqui, ó. Vamos iniciar a nossa programação. Ele executou lá. Escreva 1 para ligar o LED. Vou escrever 1, que é o verdadeiro do meu primeiro bloco. Olha só, ele me deu duas respostas. Ele falou LED acionado e comando não reconhecido. Por quê? Porque ele executou esse trecho de código, né? Ah, estava verdadeiro. E aí ele executou esse trecho de código. Eu não amarrei esse cara aqui com a decisão de cima, né? Com o comando de cima. Para eu amarrar, eu preciso colocar o else aqui na frente. Tá? Então, quando ele executa esse comando, ele já pula e vai lá para o final. Tá? Tem situações dentro da programação que às vezes você precisa utilizar esse comando separado desse comando. Você pode ter uma infinidade de comandos if dentro do seu programa, tá? Inclusive é um dos principais que você vai utilizar. Sempre vão ter condições do tipo if dentro da programação, tá? Mas aqui é essa questão. Nesse meu caso, eu quero deixar amarrado, né? Ou seja, se esse cara aqui ele só vai fazer o teste se o anterior não for verdadeiro. Tá? Se o anterior for verdadeiro, ele já não testa mais isso e ele também não testa mais isso. Tá? Ah, esse daqui é falso. Então ele vai testar esse. Ah, esse aqui também é falso. Então, obrigatoriamente, ele vai executar esse último else aqui, que é o else padrão aqui da nossa comunicação. Tá? Então, isso daí é a estrutura if, else, if e else dentro da programação de microcontroladores. Tá? Isso daqui é uma ferramenta poderosíssima. É a principal ferramenta que você vai utilizar aí de condições de programação e para diversas funções. Tá? Deixo aí o desafio, né? Eu volto no próximo vídeo com a solução desse desafio. Tá? O que é esse desafio? Você vai desenvolver um programa para fazer cálculos com o Arduino usando a função serial para receber a operação em duas variáveis. Tá? Então a gente vai criar uma calculadora no nosso Arduino e a gente vai enviar esses dados pela porta serial. Você vai fazer um texto explicativo de como deve ser feita a inserção dos dados, comparar os caracteres com as operações. Ou seja, nós vamos criar isso aqui. Olá, vamos realizar uns cálculos? Selecione a operação. Então, nessa linha aqui, eu estou fazendo uma pergunta e eu estou aguardando a resposta. O cara tem que me falar se ele quer mais, menos, vezes, multiplicação, né, ou divisão. E aí eu coloquei aqui, como exemplo, né, a subtração. Qual o primeiro número? 20. Escrevi 20. Fiz um parse int aqui, né? Qual o segundo número? 15. Fiz um parse int aqui. O que eu fiz? Calculei, né? Fiz a comparação dentro do meu programa. 20 menos 15 foi resultado igual a 5. Printei essa informação aqui na minha tela, tá? Aí fiz um tracejado e voltei novamente aqui o processo, porque ele está dentro do loop. Então, receber as duas operações, ao final escrever na saída serial a equação e o resultado no formato número, operação número 2 e resultado. Tá? Como que você vai fazer isso?
fique à vontade, eu já te ensinei 2 formas de você fazer isso. Você pode fazer essa operação pelo format string, né, o sprintf, ou você pode fazer por serial print, escrevendo cada componente aqui numa linha diferente, tá? Fique à vontade, qualquer uma das duas elas serão funcionando, ela vai atender tranquilamente o seu programa, tá? E aí, o que eu costumo, até aproveitando esse ensejo aí, falar para vocês. Não existe programa certo ou programa errado, tá? Essa ideia de que você tem um programa simples, você tem um programa maior e você tem que otimizar esse programa, né? Ela não é necessariamente uma obrigação do programador, tá? O que importa é que dentro do seu programa, o programa ele tem que atender à necessidade, né, da aplicação. Então, tenha sempre em mente que o programa certo é o programa que funciona. Se funciona, mas eu fiz com 20 linhas, com 40 linhas, com 100 linhas, não tem problema. O seu programa, ele funciona, tá? O que eu acho interessante você pensar nesse exercício? É que nesse exercício você tem que usar as ferramentas que a gente apresentou até esse momento, tá? Então, você pode, né, fazer de 2 formas diferentes, faça que você achar melhor, tá? Faça que melhor lhe convir, tá? Mas a parte importante aqui do exercício é que você utilize, né, o comando if para você selecionar quando você vai fazer a operação de mais, quando você vai fazer a operação de menos, quando você vai fazer a operação de multiplicação e, por fim, a operação de divisão, tá? Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Façam os exercícios e tentem comentar aí qualquer dificuldade que vocês tiverem, podem perguntar, né? Estamos aí disponíveis para poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.